Então vamos lá, gente. Boa noite novamente, tá? Essa aula nós vamos falar sobre reservas, tá? Principalmente reserva legal, tá? Que é a reserva que tem uma obrigatoriedade a ser constituída, tá? Então nós vou falar um pouquinho das outras reservas, mas o foco aqui é a reserva legal que nós vamos trabalhar. Qualquer dúvida é só interromper e chamar, tá? Então, aqui, reservas, tá? Recursos acumulados no patrimônio líquido visam manter a integridade do capital social, garantir a realização de investimentos com recursos próprios, além de serem utilizados na compensação de prejuízos e no aumento de capital. Então, para que servem as reservas? Para que nós fazemos reserva pessoal, gente? Por que a gente cria uma reserva? Para algum imprevisto? Para algum imprevisto, tá? Nas empresas acontece a mesma coisa, tá? Então a gente deixa o dinheiro reservado, deixa o dinheiro guardado para futuros prejuízos. Ou então, não sei se vocês fazem isso, tá? Começar a guardar um dinheiro para comprar determinado bem, né? Para evitar que a gente faça prestações. Então a gente começa a guardar determinado recurso, começa a guardar, fazer uma reserva, para futuramente poder trocar de carro, trocar de casa, comprar um computador novo, comprar uma roupa nova, não sei, né? Então as reservas servem para isso, tá, gente? Para a gente, caso tenha prejuízos futuros, a gente possa compensar com isso, ou se a gente quiser comprar algo, a gente começa a juntar, deixa uma reserva para futuramente poder fazer um investimento. Tá? Ah, vou querer viajar no ano que vem. Tá? Então, o ideal é começar a ir juntando dinheiro para poder fazer a viagem. Eu quero trocar meu carro daqui a 2 anos. Então, o ideal é começar a juntar dinheiro, fazer uma reserva do seu salário para daqui a 2 anos poder trocar o carro, trocar a casa, a moto, aquilo que vocês acharem melhor. Né? Então, para isso que serve a reserva, tá? Então, a nossa poupança, o dinheiro que nós temos na poupança, debaixo do colchão, serve para essas situações, tá? Existem dois tipos de reserva: reserva de capital e a reserva de lucro. Aqui tem o patrimônio líquido de uma empresa, tá? Não de uma empresa, mas vem aí as contas do patrimônio líquido. Patrimônio líquido, capital social, aí tem reservas de capital, age na emissão de ações, reserva de alienações de partes beneficiárias e alienação de bônus de subscrição. Então, a reserva de capital nada mais é quando eu ganho em cima de determinada venda que eu tenho. Então, ali a primeira, como exemplo, ajo na emissão de ações. Vamos supor que eu comprei ações de determinada empresa por R$ 1 e agora eu vou vender essas ações por R$ 2, significa que eu estou tendo um ágio nessas ações, porque eu comprei por 1, estou vendendo por 2, então está tendo o ágio de R$ 1. Ah, comprei por R$ 1, estou vendendo por 3, está tendo um ágio aí de R$ 2, porque eu estou vendendo, estou ganhando R$ 2 a mais daquilo que eu comprei. É a mesma coisa eu comprar um carro que custa R$ 20.000 e eu vendê-lo por 30. Então, eu estou tendo um ágio aí na alienação, tá? Estou ganhando na alienação, estou ganhando na venda R$ 10.000. Lembrando, tá? Que essa reserva é somente a diferença daquilo que foi pago pelo que foi vendido. Então, se eu paguei 20 mil e vendi por 30, a reserva é de R$ 10.000. Não é uma reserva de 30 mil. A mesma coisa ali no ágio na emissão de ações. Comprei por 1 e vendi por 3, então vou fazer a reserva de R$ 2, que foi aquele valor que eu vendi a mais, tá? Não é em cima dos R$ 3 o montante, tá? É em cima da diferença que eu consegui ganhar nessa transação, tá? Então a reserva de capital é construída dessa forma. Quando eu vendo algum patrimônio meu com um valor a mais do que estava
né, contabilizado. Igual eu falei, o veículo custava 20 mil, eu vendi por 30, ganhei 10 mil reais. Então, vou construir a reserva de capital de 10 mil reais. Aí nós temos as reservas de lucro. A reserva de lucro, nós vamos construí-las após o lucro da empresa. Contabilizamos o lucro, fizemos a RE, fizemos a DRE e tivemos lucro. Então, nós vamos construir essas reservas. A reserva legal, estatutária, contingência, incentivos fiscais, lucros a realizar. A única reserva obrigatória é a reserva legal, tá? Que ela precisa ser construída, é a única obrigatória. O restante das reservas nós só iremos constituir se estiver no estatuto da empresa, tá? Na maioria das vezes as empresas colocam as reservas estatutárias, reserva de contingência, tá? Para prejuízos futuros, tá? Mas se não tiver nada no estatuto, não tem por que constituir, com exceção da reserva legal. Então, a reserva legal, ela precisa ser feita primeira de todas, tá? Então, aqui, reservas de lucro. Vamos falar sobre as reservas de lucro. São extraídos do lucro líquido do exercício, tá? Então, fiz lá a minha DRE e apurei o meu lucro. Então, se eu tive lucro, vou constituir as minhas reservas, tá? Novamente, a reserva, tá, serve para futuros investimentos, tá? E para perdas, caso tenha, tá? Não é para ser distribuída automaticamente para os sócios, tá? As empresas que pegam o lucro, né, e saem gastando, tá? Futuramente vai ter prejuízo. É igual nós, né? A gente vai, pega o salário da gente, pagamos todas as nossas contas, aí a gente vê que sobrou um dinheiro, né? Em vez de guardarmos esse dinheiro, a gente sai gastando esse dinheiro à vontade, porque é uma sobra, né? Então sobrou do meu salário, eu posso gastar. Não é bem assim que funciona. Que provavelmente daqui a 2, 3 meses a gente pode ter algum problema de saúde, acabar o gás, né? Precisar levar o carro para fazer revisão, moto, tá? Então, nós precisamos guardar este lucro que nós tivemos, tá? Não podemos sair distribuindo à vontade para os acionistas, tá? Porque nós precisamos guardar. Se a gente gasta todo esse dinheiro, futuramente, se a gente tiver algum prejuízo, tá, algum problema, nós não temos para onde recorrer. Aí, o que nós vamos fazer? Buscar empréstimo, pegar dinheiro de terceiros, aí a situação vai ser pior, né? Então, reserva de lucro serve para isso. Vamos guardar o lucro que nós tivemos para o futuro, tá? Nessa época, né, de crise agora, né, pessoas sendo mandadas embora, como que vai sobreviver, né? Então, para isso que serve uma reserva, para isso que serve uma poupança, tá? Para esses momentos, ter um dinheirinho guardado, tá? Para passar por esse momento. Então, vamos falar aqui da reserva legal. Está lá na Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, Lei das SAs, tá? Artigo 193. Do lucro líquido do exercício, 5% serão aplicados antes de qualquer outra destinação na constituição da reserva legal, que não excederá de 20% do capital social. Aqui no caput ele já fala, antes de qualquer outra destinação, tá? Então aqui, antes de qualquer outra destinação, significa que tive lucro, já tenho que constituir a reserva legal. Eu não posso tirar a parte do lucro e depois constituir a reserva, tá? Eu tenho que fazer a reserva legal primeiro, antes de qualquer outra coisa que eu fizer com o lucro, tá? Então, tive lucro, vamos constituir a reserva legal. Tá? 5% é para a constituição de reserva legal. Aí tem um limite, que é de 20% do capital social.
Então, a reserva legal ela não pode ultrapassar 20% do capital social. Tá? Aí tem lá no parágrafo 1º, a companhia poderá deixar de constituir a reserva legal no exercício em que o saldo dessa reserva, acrescido do montante das reservas de capital, do que trata o parágrafo 1º do artigo 182, exceder a 30% do capital social. Tá? Então, aqui já aumentou 10% do limite. No caput fala de 20%, mas ele dá um limite opcional de 30%. A reserva legal tem, por fim, assegurar a integridade do capital social e somente poderá ser utilizada para compensar prejuízos ou aumentar o capital da empresa. Tá? Então, essa Professor, reserva, só um minutinho, essa reserva ela serve para prejuízos futuros ou para aumentar o capital social da empresa. Eu tenho capital de 200 mil, então vou pegar a reserva legal e vou aumentar esse capital com essa reserva legal. Tá? Não posso fazer outro tipo de investimento com a reserva legal. Pode perguntar, César. escuta, essa reserva legal que você está falando, que é obrigatória, ela é em cima do lucro bruto mensalmente ou do lucro líquido da empresa? O lucro líquido, né? O lucro líquido do mês, do ano, tá? Se a empresa faz a DRE mensal, ela tem que constituir mensal. Tá? Se ela só faz lá no fim do período, só vai constituir no fim do período. Tá? Então, depende Tá de certo, como a obrigado. empresa faz a contabilização dela, se é mensal, bimestral, trimestral. No momento que ela apurar o lucro, ela tem que fazer a reserva legal. Tá? Professor, Ok? professor, Oi? o senhor falou aí que é determinado o limite de 20%, né? Segundo a Sim. legislação aí, mas também tem opcional de 30%. Quando que eu posso fazer esse opcional de 30%? Vamos ver, tá? Vamos ver. Já já a gente fala, tá? Então nós temos esses dois limites, tá? Então a reserva legal, gente, ela é obrigatória, tá? Antes de qualquer outra destinação, tá? Deve ser feito a reserva legal, tá? Então tive lucro, faço reserva legal. O que sobrar eu vou construindo as outras reservas, tá? Então aqui, exemplo prático. Calcular e contabilizar a parcela da reserva legal a ser constituída em 31 de dezembro de 2011, considerando as seguintes informações. Então, aqui nesse exemplo, eu tenho um lucro líquido de 100 mil reais. Então, eu apurei lá no período, no mês, 100 mil reais de lucro. Eu tenho já um saldo de reserva, tá? De reserva legal de 45 mil. Então, são reservas de anos anteriores que têm um montante de 45 mil. O capital social da empresa é 400 mil. Então, para constituir a reserva, vou pegar 5% sobre o lucro líquido. Então, 100 mil vezes 5%, que é igual a 5 mil reais. Eu posso fazer já a constituição desses 5 mil? Não posso, porque eu preciso saber o limite. Qual que é o meu limite aqui? 80 mil reais, que é 20% de 400 mil. Então, este é o meu limite para constituir a reserva legal. 80 mil reais. Tá? Mas eu já tenho de reserva legal 45 mil. Então, significa que sobra para a empresa constituir a reserva 35 mil reais. Então, se eu tenho um limite de 35, significa que eu posso constituir essa reserva, tá? Porque a reserva no exercício só deu 5 mil reais. Entenderam? Não, professor, explica de novo, por favor. Professor, pode voltar um pouquinho nesse. Só um Pode minutinho. voltar. Então, vamos lá. Vamos abrir o Excel aqui para a gente. Então, eu tenho um capital social
Senhor, você deve compartilhar na tela, porque o meu você tá Tô no no início, reservas. Tá, vou compartilhar agora. Tô abrindo aqui ainda o Excel, tá? Ah, beleza. Vou compartilhar agora. Compartilhar. Então vamos lá. Primeiramente, tá? Nós precisamos fazer o cálculo do limite. Limite. Estão chegando aí? Não. 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 Não estão vendo? Tá. Não, não tá dando de ver, não. Beleza. Só um minutinho. Vou colocar aqui. Professor, essa reserva legal aí, por ser uma obrigação, ela entra no passivo ou no ativo? Não, ela entra lá no passivo, no patrimônio líquido, tá? As reservas entram lá no patrimônio líquido, tá? Lá do lado do passivo. Legal. Estão enxergando aí? Tá certo, obrigado. Sim. Então vamos lá. Nós temos aqui limite para a constituição da reserva, tá? Que é 20% do capital. Então, o meu capital social é de quantos mil? 400. Então, o limite... Gente, desliga o microfone aí, por favor. Tem gente que está comendo aí. Limite 20%. Então, eu tenho um limite que é 20%. Então, 20% de 400 mil é 80 mil. Então, este é o limite para construir a reserva. Eu não posso ultrapassar esse valor. Limite para construir reserva. Eu não posso ultrapassar esse valor aqui. O meu limite, tá, é 80 mil reais. Eu já tenho de reserva legal de outros anos, quantos mil? 45? 45 mil. Então, eu já tenho de reserva de outros anos 45 mil. Então, se eu já tenho constituído 45 mil e o meu limite é 80, então eu preciso pegar 80, tá? E tirar o que já está constituído. Então, sobra aqui para a constituição de reserva 35 mil, tá? Sobra para construir. Então, significa que... Professor, só um instantinho, só uma dúvida aí. Sim, O senhor chegou a esse resultado, 80 mil, foi 400 dividido por 20? vezes 20%. Vezes 20. Vezes Tá bom. 20%, tá? Então, os 80 é 400 mil vezes 20%, tá? Cheguei a 80. Então, esse é o limite máximo para construir reserva. Eu já tenho construído de 45 mil, então vai sobrar 35 mil. Quanto que foi a reserva que a reserva de lucro que nós tivemos agora aí? 5 mil? 5 mil, porque o meu lucro líquido foi de 100 mil, reserva, legal, 5%, então 5%. Então, aqui é só multiplicar 100 vezes 5%. Então, eu tenho 5 mil reais de reserva do período. Reserva legal do período. Eu posso constituir a reserva? Posso constituir a reserva, gente? Sim. Por quê? Professor, de onde é 5%? 5% está na lei, é obrigatório 5%, tá? A reserva legal tem que ser constituída 5%. Por que que eu posso constituir essa Professor. reserva de 5 mil? Porque não chegou ao limite, não é?
Porque não chegou o limite. O meu limite é 35 mil. Então, se eu tenho 5, né? Então, aqui eu posso construir os 5 mil. Aí, o próximo ano vai ter só 30 mil de limite. Se for 5 mil, depois, né? 25, 20 e assim sucessivamente, tá? Então, aí eu posso construir a reserva, tá? Porque o total da minha reserva no período só foi de 5 mil reais, tá? Vamos colocar um cálculo aqui diferente. Vamos ver aqui. 500 mil. Ô, professor, enquanto você vai responder, me responde uma pergunta. Professor? Pode falar. Se a empresa faturou 100 mil reais, aí a gente tira 5% para essa reserva legal. Aham. A gente, para fazer o diário, a gente debita o quê? Caixa ou banco? Ou pode ser qualquer um que a gente escolher? Você vai debitar lucro acumulado e creditar reserva legal, tá? Eu vou botar ali da transparência que vai estar como que faz o lançamento, tá? Então aqui, Professor. vamos voltar aqui no exemplo, tá? Suponhamos agora que o meu lucro líquido fosse de 750 mil reais. Tá? Então, tive um lucro líquido de 750 mil reais. Tirei 5% para construir a reserva. Deu 37.500. Eu posso construir a reserva? Não. Não, né? Porque o meu limite é 35 mil. Tá? Ou então eu só faço a constituição de 35 mil. Tá? Mas e o restante? Até o limite de 35 mil. Eu não posso ultrapassar 35 mil. Oi. E o restante? Não, o restante fica no lucro para fazer outras coisas, tá? O restante não vai sumir, não. Você só não vai destinar R$ 2.500 o lucro para construir a reserva, tá? Tá, então eu não posso ultrapassar 35, mas o que sobrar eu jogo no lucro, então. Sim, o que sobrar vai permanecer no lucro, porque você está tirando do lucro, né? Então vai ficar lá o lucro lá, você vai construir só 35, o restante vai permanecer no lucro, tá? Então o meu limite é 35, né? Porque eu já tenho outras reservas constituídas. Então, se ultrapassar 35, eu só faço, tenho a opção, né, de fazer os 35 mil, tá? Então esta é uma das opções, tá? Como nós vimos, tem duas opções, de 20% e de 30%. Então, a primeira é 20% do capital social. O que está lá na transparência de vocês deu 5 mil, então eu posso construir. Aqui eu mudei o valor, né? Para falar que se ultrapassasse os 35 mil, deu 35 de limite, 5% do meu lucro de 750 mil, 37.500. Então, ultrapassou aqui o meu limite, tá? Então, para constituir reserva, eu preciso primeiro fazer este cálculo aqui, tá? Preciso fazer este cálculo primeiro aqui para constituir a reserva. Primeiro eu faço o cálculo para saber qual é o limite que eu tenho para constituir reserva, tá? Senão a gente constitui a reserva aqui, depois faz o cálculo e vê que já ultrapassou o limite, né? Então, primeiro eu preciso fazer o cálculo para depois fazer aqui a constituição da reserva. Tudo bem a princípio? Tudo bem, só tá um pouco embaçado, hein? Tá embaçado? Tá. Deixa eu ver. Mas aí também, de qualquer forma, eu vou mandar para vocês, tá? Essa planilha. Tá? Então, vamos lá. Voltando aqui na transparência. Compartilhar novamente com vocês. Só um minutinho que eu vou estar aqui nas transparências. Então, aqui os 35 mil, aí QS. Como que fica os lançamentos? Debito lucros acumulados, tá? Vou zerar a conta lucros e vou transferir o saldo para a reserva legal, reserva estatutária, tipo da reserva que for, tá?
Então, o lançamento contábil fica dessa forma assim, tá? Lucros acumulados, reserva legal. Vamos lá para outro exemplo, tá? Exemplo 2. Calcular e contabilizar a parcela da reserva legal a ser constituída em 31 de dezembro de 2015. Seguintes informações. Lucro líquido, R$200 mil. Saldo de reserva, já que eu tenho acumulado R$60 mil. Capital social, R$400 mil. E tenho uma reserva de capital de R$57 mil. Solução, né? 200 mil de lucro vezes 5% da reserva legal dá um total de reserva de R$10 mil. Aí fiz o cálculo novamente, tá? 20% de 400 mil, 80, né? 80 mil. Então, esse é o limite, mas eu já tenho constituído 60 mil, que sobraria 20 mil para reserva legal. Se eu tenho um saldo de limite de 20 mil, eu tenho uma reserva apurada de 10 mil, tem como eu contabilizar? Tem. Beleza, tem, porque o meu limite é 20 mil, vou registrar 10, vai sobrar um limite só de 10 mil para o próximo período. Tá? Então, tranquilo. Agora eu tenho um limite opcional. Tá? Limite opcional. Reserva legal mais a reserva de capital dá um total de reservas de 117 mil. Tá? Então, 30% do capital social é 120 mil. Então, eu já tenho constituído de reservas 117 mil. A minha opção é constituir apenas 3 mil reais, porque vai com 3 mil com 117, vai dar 120 mil. Aqui eu já não vou registrar os 10 mil, só vou registrar os 3 mil. Tá? Vamos para o Excel. Professor, Sim. eu só vou utilizar a reserva de capital no cálculo se for para fazer limite opcional? Sim. Se eu fizer o cálculo aqui dos 20% do capital social, tá, gente? Não tem por que fazer o cálculo opcional, tá? Não tem por quê. Se tá no limite, eu só vou fazer o cálculo opcional se ultrapassar esses limites aqui, no caso, vamos supor aqui, tá? Vou fazer aqui o segundo aqui. Vamos supor que nesse exercício aqui, sei lá, tinha dado os 337.500. Então, vamos supor aqui. Então, ultrapassou aqui os 35 mil que estava previsto, mas eu quero constituir a reserva. Então, eu vou fazer o cálculo opcional. Vocês estão conseguindo enxergar o Excel aí? Não. Não? Tá. Então, vou compartilhar aqui. Vamos lá. Professor, Sim. uma dúvida. O que sobra do lucro acumulado que nós tiramos? No caso, se eu for fazer aquele lá, limite opcional lá. Dos 10 mil, eu vou tirar somente 3, certo? Vai sobrar 7 mil. Para onde que eu posso jogar eles? Eu distribuo para outra reserva? Sim, você pode distribuir para outra reserva, tá? Você pode distribuir para outra reserva, porque esse saldo vai ficar lá na conta lucros, tá? Então, aí você pode colocar em outras reservas, tá? Mas, e no caso, assim, eu posso fazer algum tipo de gratificação para salário ou comprar alguma coisa com esse lucro? Pode. Assim, você tem lucro, você vai construir a reserva legal, né? As reservas que estão no estatuto da empresa, vai distribuir para os acionistas, tá? E o que sobrar, aí você pode gastar à vontade, tá? Então, assim, você constitui a reserva legal. Se ainda constituindo a reserva legal sobrou lucro, vou, né, constituir outras reservas, se quiser, se tiver no estatuto da empresa essa previsão. Tá? Constituir reserva, ainda sobrou lucro, vou distribuir para os acionistas, tá? Aí depois da distribuição, que aí eu vou ver se sobrar. Se sobrou,
aí eu posso fazer outros investimentos, tá? Gastar à Tem uma vontade. pergunta. Sim. Uma pergunta. Eu posso constituir reservas na minha empresa após a constituição do contrato social, depois eu resolvo fazer uma reserva determinada lá. Eu posso fazer ou não? Como assim? Assim, no seu contrato Quando... social, você já vai especificar quais são as reservas que você vai constituir, tá? Não, Você já... sim. Ah, Quando eu abri a empresa, eu só fiz a reserva legal e uma outra lá. Só aham. que, passado do tempo, eu resolvi reservar mais. Eu posso? Você vai alterar o estatuto da empresa falando que vai constituir a partir daquele momento determinada reserva, Então tá? tem que fazer alteração no contrato. Sim, 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 tá? E outra coisa, tá? No momento que você abre a empresa, tá? Você não é necessário constituir uma reserva, tá? Porque Aham. você não teve lucro Só ainda. legal, né? Não, mas você não teve Só lucro. legal. Não, vai estar lá a previsão para você constituir. Mas quando eu abro a minha empresa, tá? Não tem como eu constituir a reserva legal, porque eu não tive lucro ainda. Eu só vou ter Ah, lucro com o passar do tempo, tá? Então, no momento em que sim. eu tiver lucro, aí eu faço a constituição da reserva. A reserva de lucro só vai ser constituída se a empresa tiver lucro. Se a empresa tiver prejuízo, não tem como fazer reserva de lucro. Tá? Por isso que o nome já Ah, fala reserva de lucro. Tá? Então, vai ser perfeito. tirado do Professor, lucro da empresa. Oi. só dúvida, de onde saiu a reserva de capital? Na reserva de capital sai quando eu vendo algum patrimônio meu, ó, investimento, acima do que eu paguei. Tá? Vamos supor que eu tenho um veículo que vale 20 mil e eu vendi ele por 30. Então, eu ganhei 10 mil reais nele. Então, eu posso constituir essa reserva de capital em cima desses 10 mil. Comprei Tá, então, ações, comprei ações a R$ 1 e vendi a 3. Então, ganhei R$ 2 nessa transação. Então, posso constituir essa reserva de R$ 2. então esse 57 mil do exercício aí foi o que é de algo que eu vendi De algo e que tive esse veio. lucro de retorno. Isso, aham. Isso. Você vendeu a mais determinada coisa e ganhou aquela porcentagem lá. Tá? Andressa, tudo bem aí? Conseguiu entender? Sim. Ah, Eu não entendi beleza. muito a outra reserva de capital, mas Não, reserva de capital vocês só irão constituir, tá, gente? Sim, se vocês quiserem também, se a empresa quiser. é Igual eu opcional. falei, tenho um veículo e vendi o veículo com valor a mais de mercado. Vendi com valor 10 mil a mais do que ele valia. Então, eu posso pegar esse dinheiro e construir uma reserva de capital, tá? Para fazer futuros investimentos, comprar um novo veículo, alguma coisa assim, Uhum. tá? Comprei ações a R$ 1 e vendi a 3, então ganhei R$ 2. Então, eu posso constituir essa reserva de capital para pegar esses R$ 2 e comprar novas ações. Né? Não é uma coisa também que eu tenho que constituir reserva. Se constitui para deixar o dinheiro guardado lá. Tá? Entendi. Entendi. É tipo uma contingência, né? Hã? É tipo uma contingência? Sim, é tipo uma contingência para deixar o dinheiro guardadinho lá. Se precisar, a gente vai lá e pega. Então, vamos aqui para o segundo cálculo. Tá? Segundo cálculo, limite de 30% do capital social. Capital social. Somando reserva legal e capital. Então, eu tenho um limite aqui de 30% do capital social. Quando que eu vou fazer esse limite opcional? Tá? Se o valor da minha reserva legal aqui na primeira opção ultrapassar. Então, eu tenho aqui capital social, R$ 400 mil. Limite 30%. Limite 30%. Então, 30%, 400 vezes 30%, R$ 120 mil. Tá? Limite para constituir reserva. Constituir. Professor, tá 12 mil aí.
Aqui está 40 mil. 120 mil. Tinha um zero a menos lá no... Então, esse é o limite, 120 mil. Mas eu já tenho de reserva legal. Quantos mil eu tenho de reserva legal? 60? 117, Reserva legal, 60 mil. Reserva capital, 57 mil, né? Então, 57 mil. Então, eu tenho aqui 60 mais 117 mil. Então, 120 menos 117. Sobra para a reserva. Para construir reserva. Então, sobraria para construir reserva R$3.000. Tá? Só que... Esse cálculo só é feito se caso ultrapassar o limite da reserva do período, né? Sim, esse cálculo 2 aqui, tá, gente? Ele só é feito se o primeiro limite meu ultrapassar, tá? Igual aqui, ultrapassou aqui, o meu limite era 35 mil e ultrapassou 2.500. Então, eu quero constituir mesmo assim. Aí, eu vou partir para este cálculo aqui. Tá? Aí, eu vou partir para este cálculo. Vou fazer este cálculo aqui, tá? Aí, neste cálculo, eu vou ver qual que é o limite que eu tenho, tá? Então, o meu limite aqui nessa situação, na opção 2, eu teria como constituir a reserva? Sim, porque deu 3 mil, né? Sim, tá faltando 3 mil para 120. Não teria como constituir reserva. Não, Na opção 2, eu só iria conseguir reservar R$3.000. Porque os 3.000 ia dar o limite dos 30%, tá? Na opção 1, eu conseguiria registrar 35 mil. Na opção 2, eu não conseguiria registrar, só iria registrar R$3.000, tá? Por isso que precisa prestar bastante atenção com relação a esses cálculos. Eu tenho um Ué, limite. professor, então, os 3 mil mas não é para 3 mil que completar eu os preciso que deu 120. aí, ó. 3 mil sobra para constituir reserva, esses 3 mil não daria. Não. Tá? Não é só 3.000 que falta, tá? Aqui eu não construí nada ainda. Eu tenho 37.500 para construir, para fazer a reserva. Eu não construí, eu vou fazer ou a opção 1 ou a opção 2. Eu não posso fazer a opção 1, aí o que sobrar eu vou fazer a opção 2. Tá? Não tem como fazer isso. Ou eu faço a opção 1 ou eu faço a opção 2. Pela opção 2, eu só iria conseguir fazer a reserva de R$3.000. Entenderam? Professor, agora não entendi nada. Confundiu tudo. Existem duas opções para vocês constituírem. Não tem como, de jeito nenhum, de forma nenhuma, fazer as duas opções no mesmo exercício. Ou vocês fazem a opção 1, que é a obrigatória, ou vocês fazem a opção 2, tá? Vocês irão analisar. Na opção 1, eu vou constituir reserva de R$35.000. Na opção 2, eu só tenho um limite de R$3.000 para constituir reserva. Qual que é a melhor? Fazer a opção 1. A 1. Sim, a opção 2 só seria viável se eu não tivesse a reserva de capital. Porque aí o meu cálculo subiria para R$60.000. Tá? O meu cálculo... Aí se a reserva subisse para 60 mil, poderia colocar os 37.500 dentro. Sim, poderia colocar os 37.500. Tá? Se eu tivesse essa situação aqui, se o meu limite aqui embaixo, esses 3.000, fosse superior a 37, suponhamos que aqui fosse 38 mil, aí eu iria conseguir construir a reserva aqui. Aí eu não iria fazer a opção 1, eu iria fazer a opção 2.
tá? A opção, então quer dizer que a opção 2, esses 3 mil só não vai ser possível porque os 37.500 não encaixam em 3 mil da reserva 2. Isso, tá? Eu só faço uma reserva. Então, apurei aqui a reserva, a primeira opção, obrigatória. Opa, ultrapassou aqui. Vou ficar só nessa? Vou ficar só na opção 1. Então, vou construir apenas 35 mil reais. Então, beleza, fechou. Não, eu quero construir os 37.500. Aí eu vou fazer o cálculo da opção 2 para saber se é viável ou não. Neste cálculo aqui não é viável, tá? Porque eu Aí, só nesse teria caso, a professor, opção de 3 mil reais. Tá? Eu iria deixar de registrar o restante. Tá? aí nesse caso, então, se como não é viável, você registraria 35 mil, os outros 2.500 jogariam em lucro, ficaria em lucro. Ficaria lá no lucro para construir outras reservas, distribuir, fazer o que vocês quiserem. Tá? Então, por isso que tem essas duas opções aqui. Tá? Aqui, como o valor das reservas legal e de capital já é um valor muito alto, então eu só tenho a opção de 3 mil. Então, eu falei aqui, se eu tirasse os 57 mil aqui da reserva de capital, sobraria para construir a reserva 60 mil. Aí eu iria conseguir registrar os 37.500. Tá? Os 37.500 saíram. Entenderam, gente? Perguntas? Só na prova? Oi. Alô? Oi, Oi, professor. tá Estão me dando pra ouvindo? ouvir, professor. Sim. E aí? Professor, Sim. eu entrei na metade da aula do senhor, aí eu tô mais perdido que segue em tiroteio. Mas assim, Eu também. se eu conseguir, se eu ler aqueles slides que o senhor mandou lá no grupo, e não entender alguma coisa, posso fazer uma pergunta na próxima aula? Pode mandar no WhatsApp também, sem problemas, tá? Você pode deixar, precisa deixar para a Então próxima aula, não. Tá? tá bom, então. Obrigado, viu? Nada. Então é o seguinte, tá, gente? Voltando aqui. Nós temos duas opções. É igual quando a gente vai fazer imposto de renda. Nós temos a opção simplificada e a opção completa. Se eu optar pela opção simplificada, não tem como eu fazer a opção completa. Se eu optar pela opção completa, não tem como fazer a simplificada. Então, eu vou optar por uma dessas opções. Ou eu faço essa aqui, ou eu faço essa daqui. Tá? Essa segunda só é viável nessa situação aqui. Se o meu limite para construir reserva for maior do que a reserva apurada. Se na situação do exercício não é viável porque eu só tenho um saldo para construir de 3 mil reais na segunda opção. Então, é melhor permanecer na primeira opção, que eu vou construir 35 mil, tá? Só vou deixar de fora 3 mil, 2.500 reais, tá? Então, façam primeiro a primeira opção, depois calcule a segunda opção para ver se é viável ou não. Essa segunda opção, tá? Ela é opcional, tá, gente? Só se vocês quiserem construir o total de 35.500, 37.500. Caso contrário, vocês construem apenas os 35 mil e pronto, morre, acabou. Tá? Então, a segunda opção só se vocês quiserem mesmo, ela é opcional. Nessa situação do exercício, ela não é viável, porque eu só iria conseguir construir 3 mil reais de reserva. Tá? Então, não seria legal fazer isso. Tá? Então, é melhor ficar com a primeira opção do que fazer a segunda opção. Dúvidas, as perguntas? Professor, Sim. eu tô com uma pergunta. Se nesse meu primeiro cálculo que o senhor fez, no slide que eu tô vendo, não tem reservas de capital. E se porventura tiver o valor de uma reserva capital, eu ainda posso fazer esse primeiro? Sim, você pode fazer o primeiro, sim. Sim, você vai fazer o primeiro. Sempre você faz o primeiro. Vocês primeiro começam com o primeiro cálculo de 20%. É igual eu falei assim, fiz o primeiro cálculo de 20%. Percebi que o valor da minha reserva da apurado no período é maior do que o limite que eu tenho. Tá? Aqui, como exemplo aqui, tá?
dá 37.500. O meu limite é de 35 mil. O meu limite aqui é de 35 mil. E o valor deu 37.500. Ah, eu vou registrar só 35 mil? Ah, vou registrar só 35 mil. Então, beleza. Registrei 35 mil. Ah, não, eu quero registrar, tá? Os 37.500. Então, aí eu vou fazer o segundo cálculo, tá? Vou fazer o segundo cálculo. Aí eu vou incluir a reserva de capital para ver se é viável ou não fazer o segundo cálculo. Neste exercício que nós fizemos, não é viável, porque eu só tenho um limite de 3 mil reais para constituir. Então, é melhor ficar com a primeira opção, que eu tenho 35 mil de limite, do que com a segunda opção, que eu tenho só 3 mil reais. Tá? Então, aí Professor, a gente... deixa eu ver se eu entendi. Sim. Então, quer dizer que essa opcional eu vou fazer assim: eu vou usar o capital, eu vou usar o legal, e Aham. daí eu vou ver o resultado vai me dar se eu vou poder. Como é que fala, professor? Constituir. Isso, Constituir. se eu vou poder o resultado vai ser se eu vou poder constituir o valor que eu quero, o valor Isso. se o Tá? valor for menos, eu não posso constituir. Se o valor bater ok, eu posso constituir. É isso? Não, é assim. Aqui ultrapassou o limite que eu tenho. Eu tinha um limite de 35, aqui ultrapassou, deu 37.500, ok? Ok. Então aqui eu tenho a opção de registrar os 35 mil. Tudo bem? Registrar o Sim. limite aqui, tá? Mas vamos supor aqui, voltando à situação do exercício. No exercício, o lucro é de 100 mil. Aqui, 5% de 100 mil dá uma reserva de 5 mil reais, tá? Sim. Então, esses 5 mil reais eu posso construir ele todo. Na verdade, eu sou obrigado a construir ele todo, porque o meu limite é 35 mil. Aí eu vou 35. construir esses 5 mil, a minha reserva legal vai passar para 50 mil, aí automaticamente o meu limite não vai ser mais 35, vai ser 30 mil. E assim sucessivamente. Tá? Sim. Se o meu resultado da reserva aqui for menor que 35 mil, então eu vou registrar ele completo. Tá? Entendi. Uhum. Nessa mesma Entendi. situação aqui do exercício, tá? Deu aí 5%. Então, aqui é 5% mesmo. Então, aqui da mesma forma, na opção 2, eu só iria conseguir reservar, fazer a reserva de 3 mil reais. Iria deixar 2 mil reais de fora, tá? Então, façam primeiro a primeira, né, obrigatória. A segunda só é viável se eu conseguir registrar, fazer a constituição de todo o valor que foi apurado, tá? Se o cálculo permitir, é lógico, né? Vamos supor aqui que o capital da empresa, sei lá, ou a minha reserva legal seja inferior, ou aqui, em vez de ser 57 mil, fosse 20 mil reais. Opa, 20 mil. Professor, Aí daria um saldo aqui de 40 mil. Aí, como a outra tinha 37.500, eu iria conseguir reservar os 37.500. Sim, pode falar. só me explica de novo, por favor, no cálculo dos 30%. De onde saiu essa reserva legal de 60 mil aí? Não, foi o cara que falou. Tá? O cara que Ah, falou. tá. Ele queria. Já ele falou que já foi acumulado de outros anos e o total era Ah, tá. 60 mil. Tá. Tá? Acumulado, né? Isso, o total acumulado já era de 60 mil. Tá? Então, aí o acumulado era de 60 mil, ele também não mencionou de onde veio 57, mas falou que tem a reserva de 57. Então, somei as duas, 117, sendo que o meu limite é 120 mil, só me sobraria 3 mil reais para constituir a reserva legal. Tá? Então, primeiro eu faço a reserva obrigatória, né, que é a primeira opção, 20% do capital social, e se eu quiser, tá, faço a segunda opção. Eu posso parar nos 35 mil aqui, tá? Registrar apenas os 35 mil. Mas se eu quiser, porventura, aumentar aqui, aí eu faço o segundo cálculo para ver se eu consigo aumentar ou não. Neste exemplo, nós não vamos conseguir aumentar, porque o meu limite só é de 3 mil reais. E eu quero registrar
R$ 5.000. Nessa opção, eu vou deixar de fora R$ 2.000. Aqui eu vou conseguir registrar integralmente aqui a minha reserva, que foi apurada. Professor, então no caso, além de ser opcional, eu só posso fazer ele se caso exceder o limite, né? Se caso exceder o limite lá da reserva da primeira opção, tá? Aí eu tiver uma margem maior para constituir a reserva, tá? Dúvidas? Mate esse silêncio. Vamos lá, gente. Ninguém? Estamos obtendo informações, professor. Ixi, Maria. Então tá, então. Vou seguir aqui com o fluxo aqui. Então vamos lá. Voltando para os slides aí. Vou aparecer na tela para vocês aí. Tem gente que não fala nada na aula. Então aqui, tá? Continuando o limite opcional. Nesse limite opcional, como o nome já diz, tá? É opcional. Só vou fazer se eu tiver interesse. Se valer a pena para a empresa, né? Se valer a pena para a empresa, eu faço esse limite. Lançamento, lucros acumulados, reserva legal, R$ 3.000. Então, isso é reserva legal, tá, gente? A reserva legal, ela é obrigatória. Antes de qualquer coisa, eu preciso constituir a reserva legal, tá? Então, tive lucro, vou constituir a reserva legal. Só depois eu distribuo o restante do lucro. Reserva estatutária. Artigo 194 da Lei 6.404 fala o seguinte: o Estatuto poderá criar reservas desde que, para cada uma, indique de modo preciso e completo a sua finalidade. Então, lá no Estatuto é preciso mencionar: vou criar a reserva estatutária para futuramente investir na empresa, aumentar a empresa, comprar permanente, perdas futuras, para prejuízos, tá? Para qualquer caso de fortuito que tiver na empresa. Então, eu vou especificar para que eu quero aquela reserva, tá? Por que se faz isso? Tá? Para saber se essa reserva foi gasta de acordo com o que está no Estatuto. Mesma coisa que está acontecendo agora nessa situação. A Prefeitura de Cuiabá está pedindo dinheiro da União para poder combater o Covid, tá? Coronavírus. Só que a União quer que a Prefeitura comprove de como ela está sendo gasta aquele dinheiro que foi enviado. Tá? Não adianta pedir dinheiro para combater o corona e gastar de outra forma. Então, eu preciso detalhar como eu vou executar essa reserva, como eu vou executar este recurso. Tá? Desde que fixe os critérios para determinar a parcela anual dos lucros líquidos que serão destinados à sua constituição. Então, eu preciso falar no Estatuto que será constituída 10%, 5%, 2%, 15%, 20%, R$ 10.000, R$ 20.000 do lucro da empresa. Vou reservar R$ 10.000 para a construção da reserva estatutária. Então, eu preciso deixar já estabelecido qual é a margem, qual é o valor que eu vou construir essa reserva estatutária. Tá? E também estabelecer o limite máximo para a constituição dessa reserva. O limite da reserva estatutária é de R$ 100.000. Então, quando chegar em 100 mil, tá, eu não posso mais constituir a reserva estatutária. Só vou poder constituir se eu aumentar no contrato social, lá no Estatuto Social da empresa, o limite para a constituição dessa reserva. Tá? Então, em todas as reservas, tá, gente, é preciso estar no Estatuto da empresa, porque os acionistas precisam saber. Tá? Mesma coisa lá na empresa que vocês trabalham, suponhamos que vocês tenham participação na empresa. Aí, todo ano, né, o dono da empresa distribui
né, o lucro da empresa para os funcionários, aí chega no ano, ele não vai distribuir porque ele vai construir determinada reserva. Tá? Se não for falado, não tiver no estatuto, não tem como ele fazer isso, tá? Não tem como tirar. Então, é preciso deixar claro, deixar no estatuto da empresa quando, como vai ser utilizada essa reserva, qual é o limite para construir a reserva, qual é a taxa mensal que vai ser construída essa reserva, ou anual, né? E quanto eu vou tirar do lucro, para que todos saibam, tá? Todos possam acompanhar. Então, é preciso estar no estatuto da empresa essas reservas, tá? Exemplo, tá? Com reserva estatutária foi estabelecido que seria 10% do lucro. Então, lucro líquido de exercício, R$ 20.000. Primeiramente, constitui o capital, a reserva legal, tá? Então, lucro líquido, 20 mil. Reserva legal, R$ 1.000, que é 5% de 20 mil. Então, a base de cálculo é 19 mil. Então, 10% de 19 mil, R$ 1.900. Ah, quero construir outra reserva. Então, vou pegar 17.100, né, que é o que sobrou de 19 menos a reserva estatutária, e vou bater a porcentagem estabelecida no estatuto para a reserva de contingência, tá? A reserva que for estabelecida lá. Então, eu sempre vou pegar no lucro, constituo reserva legal, o que sobrar, constituo reserva estatutária, o que sobrar, reserva de contingência, o que sobrar, outras reservas, tá? E assim vai até constituir as reservas, distribuir o lucro, o que for destinado para o lucro do exercício. Dúvida, gente? Só na prova. Só na prova? Vamos lá, pergunta com relação ao cálculo lá. Professor, como que o senhor fez esse cálculo desse reserva estatuária aí, que deu 1.900? 10% de 19 mil. Professor, Sim, quando eu for fazer o cálculo lá do lucro líquido, né? 20 mil e os 5% da reserva legal em cima, né? sim. Se eu for calcular, esse aí tô falando para cálculo de reserva estatutária, né? Se caso eu for fazer um outro tipo de reserva, não altera esses 20 mil não, né? Esse valor é fixo, né? Não, os 20 mil é valor fixo, é o seu lucro. Você vai pegar 20 mil, vai tirar os 5% da reserva legal, o que sobrar você vai construir as outras reservas. Aí Tá? o que for sobrando é que eu vou mexer, né? Isso, a reserva legal você tem que fazer de qualquer forma. Então, o que sobrar do lucro menos a reserva legal, você vai construir a reserva que você, tá? A reserva estatutária, reserva de contingência, aquela reserva que está lá no estatuto da empresa. A exceção da reserva é legal, então eu que defino o percentual das demais. Isso, com exceção da reserva legal, os demais você que vai estabelecer. É lógico que vocês também não vão colocar um valor muito alto, né? Uma porcentagem muito alta. E quando eu chegar no limite da reserva legal, eu tenho que substituir esse valor por alguma outra reserva ou isso fica a meu critério? Você serve, né, para aumentar o capital da empresa, chegar no limite. Então, ultrapassou lá, no exemplo lá do Excel, ultrapassou R$ 2.500, né? Então, eu já cheguei no limite lá de 80 mil. Então, eu posso pegar esses 80 mil e aumentar o meu capital social da empresa. Tá? É para isso que serve. Eu não posso transferir o saldo da reserva legal para outras reservas. Então, o que eu posso é pegar o valor que já deu, né? Chegou no limite, e aumentar o capital social. O meu capital social era de 400 mil, agora vai ser de 400.080. Tá? 480 mil. 480 mil. Eu vou pegar a reserva legal e vou transferir para o capital social. Aí zera a minha reserva, começa o novo cálculo. As demais reservas têm limite também? Só ou se não? você colocar no estatuto da empresa. Tudo tem que estar no estatuto da empresa. Se você colocar que vai construir reserva, você tem que falar por que você vai construir, qual é a finalidade, qual é o limite, qual é a taxa que você vai construir mensalmente e qual é o limite máximo que você quer construir. Tá? Eu quero um limite lá de R$ 100.000. Então, quando chegar no 100 mil, você tem que fazer os investimentos necessários. Tá? Transferir para outra coisa, aumentar novamente o capital. Tá? Beleza. Dúvida, gente?
Não, seria isso. A respeito de reserva, você não mandou atividade, não, né? Não, ainda não. Vou fazer esse final de semana e vou mandar para vocês. Que daí a gente praticando, a gente vai aparecendo as dúvidas. Sim, sim, sim. Dúvidas? Boa noite. Boa noite. Dúvida, gente? Não, professor, boa noite. Só isso mesmo? Quem tiver com dúvida pode perguntar. Bom, então, boa noite a todos, bom descanso, tá? Falou, professor. Boa noite, viu? Até a Boa próxima. Vou preparar um exercício para vocês. Até a próxima.